tem um estudo recente, eu não sei exatamente onde que é, posso até depois buscar, viu, produção, se conseguir achar aí depois pra gente, que fala que o tênis, cara, é o esporte que mais gera sobrevida, mais longevidade, comparado com os outros, e assim, e é by far, de longe, o que tá no topo, assim, o segundo tá 10, quase 10 anos a menos. Eu quero saber, o que que você acha disso e por quê? Por que que você acha que o tênis é um esporte que gera essa longevidade, cara? É, eu vi essa pesquisa, não é? E, e até me surpreendi, não é? Porque, no meu entender, é um pouco complexo. Não é um pouco complexo você determinar que tal esporte é mais isso ou é menos aquilo, enfim. Ah, Você tem pesquisas, tem experiências, tem relatos pessoais, mas eu acho que você cravar, né, que o tênis é isso ou aquilo, eu tenho minhas dúvidas. O que eu acho, onde é que eu enxergo que o tênis favorece muito? O tênis é um esporte que, em primeiro lugar, ele gera e cria muito relacionamento. Então, a maioria das pessoas jogam em clubes, ou em condomínios, ou em academias. Consequentemente, você começa a encontrar uma tribo que você quer pertencer e também pertence, que é uma tribo de jogadores de tênis. Então, e essas amizades perduram. Elas só param quando alguém realmente falece ou quando alguém tem um problema qualquer, né? Você, como médico, sabe melhor do que eu e não pode mais jogar. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês, pessoal também. Meu pai faleceu com 92 anos. Até os 90, ele jogava tênis 6 vezes por semana. É. Caraca. A minha mãe, que faleceu mais tarde, faleceu com 94 anos. E ela, até os 91 anos, jogava tênis 5 a 6 vezes por semana. Aquele tênisinho dessa idade. Tá justíssimo. É ali. Mas, em primeiro lugar, a cabeça estava funcionando. Ela tinha uma motivação, eles tinham uma motivação, porque eles acordavam todo dia de manhã, pegavam o carro, meu pai ainda guiava, loucura, mas com essa idade de guiar, iam para o clube e meio-dia voltavam para casa, almoçavam, ficavam a tarde inteira em casa. Mas se não fosse o tênis, o que eles iam fazer de manhã? A mesma coisa que à tarde e à noite. Põe a camisa do pijama com 90 anos e fica ali, vendo lá o Datena, vendo lá o Silvio Santos na época, o saudoso Silvio Santos, enfim. Então, eu acho que nesse aspecto eu concordo assim plenamente, né, e sou uma testemunha pessoal do bem que esse esporte pode fazer. Não é? Agora, é um jogo difícil Nossa, nessa idade. Ele é muito difícil, Regis. A quadra é muito grande. A bola pula demais. Você tem que se movimentar. Então, pegando um gancho nessa sua a pesquisa que você leu, que é muito interessante, quais são os esportes hoje nos Estados Unidos que estão, a nível de praticantes, estão superando o tênis? Olha que coisa maluca. É o pickleball eu vi. e o paddle. Padel, sim. Por quê? Porque a quadrinha é pequenininha, a rede é baixinha, a bola pula menos, é uma raquete pequenininha de madeira, o jogo é fácil. Eu faço uma projeção. Imagine minha mãe e meu pai, com a idade que eles alcançaram jogando, se eles fossem para um esporte como esse. Eu digo até com tristeza, mas eles iam se divertir muito mais. Ah, sem dúvida, né? O tênis, e isso eu queria até perguntar para você, Marcelo. O tênis ele é um esporte difícil, não só pela questão física, que é o que você coloca, principalmente para quem tá mais velho, mais idoso, mas também do ponto de vista técnico, né? Quando a gente vê os caras jogarem na televisão, parece muito fácil o negócio. Não, não, você corre para um lado, enfia a mão na bolinha e beleza. Só que quando você pega uma raquete de tênis na mão e vai treinar, você começa a entender que você tem que saber ter uma distância em relação à bola, tem um jeito certo de fazer o golpe. É, é, ele é um esporte de precisão. Ele, ao mesmo tempo que ele é um esporte de físico, ele também é um esporte de precisão. Além da parte mental, né? Não vou nem entrar na parte mental, porque mentalmente é o esporte que mais te cobra, não tenho a menor dúvida, não tem outro esporte que te cobra mentalmente como o tênis te cobra. E para mim isso, às vezes, eu acho que para quem é jovem, uma criança, por exemplo, fica difícil dela ter um contato com o esporte
e já sair gostando dele, né? Porque normalmente é bem assim, né? A gente gosta daquelas coisas que a gente faz bem, né? Vocês já perceberam isso? Todo mundo tem isso, né? Como que é trabalhar isso, principalmente para essa criança, cara? Um esporte tão difícil, tão técnico, com tantas possibilidades, e manter ela na vontade de aprender, mesmo não tendo aquele resultado que você vê rapidamente, um resultado precoce em relação ao esporte. Muito interessante essa sua colocação, a sua pergunta. Vou fazer um paralelo. Eu, com 7, 8 anos, quando comecei a jogar, havia um mito, e os clubes, que eram poucos aqui em São Paulo, que tinham quadras na década de 50, estou falando da década de 50, Caraca. não é? Tinham Hebraica, Pinheiros, Harmonia, Paulistano, Espéria, Tietê, mas tinham assim, 10, 12 clubes numa cidade como São Paulo, que tinham quadras de tênis, para ver a dimensão do negócio. E existia um mito que era proibido crianças com menos de 9, 10 anos jogar tênis. Por quê? Porque as raquetes eram muito pesadas, eram aquelas raquetes madeira maciça, né, velho? Pesavam 500, 600 gramas, hoje pesam 250, 300 no mar. Quer dizer, então era assim uma prevenção contra lesões. E eu, como via meus pais jogando todo fim de semana, e na minha casa tinha um paredão, durante a semana meus pais trabalhavam, eu voltava da escola, meio-dia, pegava a raquete escondida do meu pai e ficava batendo o paredão a tarde inteira. Assim foi o meu início. Consequência, talvez, eu tenho 3 cirurgias aqui no cotovelo. Epicondilite, aqui esse ulnar que chama. Nervo ulnar. Nervo ulnar, você tem que trocar de lugar. Por quê? Porque mesmo depois, né, eu até os 17, 18 anos, ainda jogava somente com essas raquetes. E você criava uma hipertrofia nesse antebraço por conta daquele peso batendo o dia inteiro, que era uma coisa assim, eu tinha vergonha do meu braço quando eu saía com as namoradinhas, né, porque era assim, parecia um cara meio torto, mais longo, né, enfim. E esse era o mito que existia na época. Nos últimos anos, o que aconteceu? Já, esses projetos já têm aí 15, 20 anos talvez. As grandes empresas esportivas, percebendo esse problema, começaram a se especializar em equipamentos, bolas, redes e material didático para ensinar crianças com 3, 4, 5 anos de idade. E isso deu um boom. Deu um boom. O mercado aumentou assim uma coisa absurda por conta dessa possibilidade que foi apresentada para as crianças. Então, muito legal essa sua observação, porque hoje nós temos uma quantidade enorme, ainda mais com esse fonsequismo, né? Com o João Fonseca, estou vendo a sua camiseta aqui, ó. A criançada hoje é impressionante. Você vai nos grandes clubes, olha que loucura. Você não consegue uma vaga numa escolinha de tênis para uma criança de entre 4 a 8 anos. Negócio absurdo. Meninas, vou dar um outro número para você quando eu tinha a minha academia. Eu tinha, assim, em média, 200, 250 crianças jogando. Infantos juvenis, profissionais e tal. Esse grupo eu não tinha 10% de meninas ou mulheres jogando. Esse era o percentual do tênis há 20 anos atrás. Hoje em dia, tem mulheres, senhoras, moças e meninas jogando quase no mesmo percentual do que os homens. Que lindo, pô. Bia Fonseca, a Bia Haddad ajudou muito, João Fonseca e Tiago Monteiro e tantos outros, não é? Então esse é um fenômeno muito interessante e bom para o tênis brasileiro. Por que eu digo que é bom? Porque de quantidade fica mais fácil você achar uma qualidade. Sem dúvidas. Não é? Tá aí o nosso futebol, com todos os problemas, má gestão de políticos do esporte, mas vira e mexe aparece aí Sim, um Vini Júnior da vida. Um Vini Júnior da vida, né? Um Rafinha e tantos outros.